Boa tarde, estimados amigos, queridos irmãos que nos escutais. Que Jesus nos abençoe de amor e possa amparar-nos em nossos trabalhos que perspectivam a nossa educação moral e espiritual e favorecer para todos vós, bem-vindos às nossas audições e que Nosso Senhor abençoe os nossos propósitos. O tema que hoje vamos refletir um pouco do espírito ou do homem, se queiram dizer, ao mundo espiritual. Adotamos este tema, ou melhor, escolhemos este tema porque nos parece de capital importância para o homem apreender melhor a finalidade da existência, as consequências que advêm do uso que faz da liberdade que Deus lhe concede, de modo a que entenda e possa corrigir o que achar por conveniente no uso da sua plena liberdade e, nessa medida, enfim, depreender ou compreender que a felicidade será conquista sua e sempre terá o esforço maior ou menor de conformar-se com as leis que nos regem o destino e que a doutrina espírita bem elucida. O homem, projetado na existência, enfim, a física que lhe bloqueia as lembranças do seu próprio passado, nem sempre tem a noção clara da finalidade desta vida e, por isso, se perde no mundo e nas suas ilusões e, não encontrando respostas cabais no campo do saber organizado e nem as religiões, com todo o respeito que elas merecem, não lhe respondem às questões, não decidam com clareza, de modo a que o homem possa, enfim, agora mais esclarecido, acautelar-se e, consequentemente, aproveitar o tempo e os recursos que a sabedoria coloca ao seu dispor para realizar um processo reeducativo que favoreça a sua paz enquanto na existência física e seja determinante para a sua paz de volta à dimensão do espírito. Havemos de considerar que o universo, na sua estrutura, se apresenta, como ensino as entidades venerandas, presidido pela Trindade Universal, ou é constituído pela Trindade Universal. Esta Trindade, como nos ensinam as entidades venerandas, os espíritos superiores, que são os heraldos da doutrina espírita, sobre o trabalho ciclópico admirável do eminente codificador Allan Kardec, dizem-nos que a Trindade Universal é constituída por Deus, o princípio das causas, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, e depois pelo princípio inteligente, e depois pelo princípio material. O princípio inteligente, o princípio ativo e o princípio material se ligam entre si e dão origem, sobre a visão de Deus que se manifesta por intermédio das suas leis, dão origem à criação universal. Nada existe que não seja resultante da divina sabedoria ou criação de Deus. Todavia, importa considerar que Deus se manifesta no mundo por intermédio das suas leis e que essas leis são não alteradas, mas se revelam em conformidade com os graus variáveis de capacidade perceptiva que o educando espiritual homem vai captando, conquistando. E em conformidade com essa conquista, essa compreensão, o homem, espírito encarnado ou desencarnado, ser humano, vai, por sua livre iniciativa, se reabilitando, isto é, se reajustando ou conformando à lei e, nessa medida, realizando o seu progresso, o seu adiantamento, a sua libertação do jugo das faixas primárias da evolução e, consequentemente, conquistando a sua progressiva felicidade. Allan Kardec, na sua admirável sabedoria sobre a alçada das entidades venerandas, transmitiu-nos a chamada tríade admirável. Por acaso está ali na nossa parede. Tríade admirável que eu vou ler-vos e que vão ser ponto de reflexão para a nossa orientação, posto que a seguir eu passo a responder às perguntas que nos foram
endereçadas. Técnica de comunicação. Então, diz assim, Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para ter fé, não basta crer. É preciso saber naquilo em que se crê. E, conclui, fora da caridade não há salvação. Implícitos estão nesta tríade admirável todo o campo de saber que seria por si só o bastante para que o homem conquistasse a santidade e, consequentemente, conquistasse a plenitude e a felicidade que daí decorreria. Esse é o seu destino. Mas o homem, enfim, como se diz que a natureza não dá saltos, não conquista a perfeição de um salto para o outro. E como a perfeição também não passa pela pele ou pela osmose, imperativo se torna a reconhecer que ela é a conquista do homem, ou do espírito, melhor dito. Nessa medida, a divina sabedoria, que não criou nem céu, nem inferno para os seus filhos, mas criou leis que os regem e orientam para que eles realizem a finalidade superior e a felicidade para que são destinados, estabelece que o ser humano não consegue realizar numa só existência a condição superior de espírito perfeito. É então que o Senhor, em vez de condená-lo a infernos ou a penas eternas, como ainda aparecem aí nas informações da tradição religiosa, o Senhor chama o espírito a renascer de novo, como já Jesus dava: em verdade vos digo, que necessário vos é nascer de novo para verdes o reino dos céus. Isto é, o reino da felicidade. Assim me parece a significação desta conceituação. E então, eis porque o espírito vive na dimensão espiritual, que é a sua pátria verdadeira. O mundo primeiro na ordem das coisas, já que o mundo físico é transitório. Existirá o tempo que Deus determinar, desaparecerá um dia, e depois de ter cumprido a condição de educandário para os milhões e milhões de almas ou de seres que por aí trabalharam o processo de enriquecer o seu psiquismo para tomarem consciência de si, realizarem a compreensão do seu destino e convergirem para a sua realização superior, seu trabalho, seu esforço, sua imperativa necessidade. Então o espírito vem da dimensão espiritual projetar-se na condição de homem e de mulher, na condição física, e renasce para uma vida maior e mais perfeita, pois que cada existência, segundo o plano gizado na dimensão espiritual, ajustada às necessidades de cada espírito, e ele agora a fazer o seu percurso existencial em função dos seus graus de entendimento que vai assimilar, das ações educativas de que vai beneficiar, e que lhe vão transmitir concepções, notas, orientações específicas que vão ser o fundamento para si da sua fé, da sua compreensão do mundo, da vida, do universo, de Deus. E alguns até que não vão querer em nada disso, vão desprezar tudo isso. Pois bem, ele decorre, conquista, portanto, as noções que lhe são facultadas pela ciência, pela filosofia e pelas concepções da religião. Senhor de si vai usar esse campo de saber para determinar-se no uso da sua liberdade e, em função das suas opções, ele vai realizar o progresso, o estacionamento, o bem-estar ou a desarmonia, a perturbação. Porquanto, a responsabilidade do espírito é sempre proporcional ao grau de consciência que tem de si do seu destino, da noção dos valores morais que arrecadou e que vivencia ou não. É nessa condição que decorre o seu bem-estar, a sua felicidade. Sendo assim, a fé inabalável deveria ser constituída pela luz da verdade que ele conquista pela razão e que lhe mostra, diríamos assim, a lógica e a racionalidade
destes princípios e não apenas a fé cega ou as noções que lhes são transmitidas, seja por quem for, porquanto o ser humano só progride pela compreensão que adquire das noções que toma como verdadeiras e, em função disso, deve encaminhar-se para o labor de realizar-se os valores que defluem destes princípios, destas concepções, tomadas como norma, devem realizar em si a chamada autoeducação ou o desenvolvimento das suas potencialidades anímicas ou espirituais, que vão culminar nos padrões comportamentais a expressar-se na prática da caridade, como ensina Jesus. Se só pela caridade há salvação, como ensina o princípio eterno, não pela verdade e não, diríamos assim, por outra concepção religiosa, importa considerar que a caridade ou a vivência das normas na expressão mais elevada da moralidade, que o ser atesta o domínio da matéria, a vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho, a derrota da presunção e da vaidade, a supressão do egoísmo, da ganância, da ambição, o domínio e o controle da afetividade para exprimir-se em relações de amor que expressem responsabilidade no integral respeito ao outro, à outra, e nessa medida o ser emancipado à consciência pelo campo de saber conquista vivências nobres que atestam ou expressam a vivência real da caridade, que é exercício para o altruísmo, para que o ser culmine na abnegação e ateste uma vivência real e profunda na interação com os outros da fraternidade, que é a consequência inevitável do princípio da igualdade que decorre de sermos todos criação de Deus e do princípio da solidariedade universal, que é culminância do progresso evolutivo, pela qual reverenciaremos a Deus na prática real da caridade, que estará sempre o que é o homem, o que ele vale, o quanto evoluiu e, consequentemente, o fim para que tende e a felicidade que o espera. Com este proceder, o homem pode ter a convicção clara que o aguarda na volta à dimensão do espírito sua fatalidade, no melhor sentido. Já como sabeis, a morte não existe, ela faz parte das leis biológicas e, como dizia Charles Lichet, a morte é a porta da vida. Morre-se para voltar à dimensão do espírito, para renascer de novo e, consequentemente, progredir sempre como imperativo da lei do progresso. Por isso mesmo, no processo que antecede, no processo que se aproxima do final da existência e que todo o ser humano deve estar a cautelar, se na dimensão espírito, enquanto não espíritos perfeitos, sabemos que temos que reencarnar, porque não podemos permanecer indefinidamente na chamada erraticidade, que é a condição dos espíritos que não realizaram a perfeição, ainda em trabalho de realização dessa superior finalidade, e sabemos que temos que reencarnar, todos nós que estamos no plano físico, a partir do momento em que aparecemos no berço que os papás embalam, deveriam os papás começar por compreender que aquele filhinho amado é um filho de Deus, que renasce para progredir, para evoluir. Deveriam cautelar o seu processo reeducativo e não fazer dele joguetes das paixões, joguete das predisposições que traz consigo como deficiências morais, e auxiliá-lo para a noção de si, de modo a que ele encetasse a formação de um caráter digno, capaz de resistir aos estímulos ilusórios que o chamam à reincidência das mesmas asneiras de que já foram ou serão causa de muita amargura e de muita infelicidade no futuro, embora temporárias, mas que serão advertências necessárias para que o espírito forje consciência do seu destino e da sua responsabilidade e aprenda a viver segundo as leis que lhe regem o destino, que segundo o que nos é ensinado pelas entidades moderandas e que já dissemos, são as leis morais
que nosso Senhor Jesus Cristo elucidou com clareza meridiana e que, na ordem moral, chamamos a lei de amor. A lei de amor, ou sublime condição, não é verdade, da vivência do bem. Pois bem, importa assim considerar que o espírito deveria ou deverá preparar-se. Ele não sabe quando chega o momento, mas deve entender que tal circunstância a forma de viver, pensar, de sentir e agir, as opções que tomou, as decisões a que acedeu, enfim, o que procurou vivenciar, vai repercutir-se em si na hora de voltar à dimensão do espírito. Passo agora, se me é permitido, a responder sobre a forma de perguntas que são extraídas das notas elucidativas do Livro dos Espíritos, editado em 1857, 18 de abril de 1857, por um eminente codificador da doutrina espírita, que foi Allan Kardec. Pergunta-se: a alma, ao voltar à dimensão do espírito, após a morte física, em que se transforma? A alma, de volta à dimensão espiritual, volta a ser, e sempre será, um ser humano. Ela não regrediu no seu processo evolutivo, por pior que tenha sido a sua conduta na existência física. Ela manterá sempre a sua individualidade e, consequentemente, essa individualidade é preservada, mantida pelo envoltório fluídico que em doutrina espírita designamos por perispírito. Como podemos provar a persistência da individualidade da alma após a morte? Allan Kardec, o eminente codificador, não nos transmitiu a concepção da vida, do universo, de Deus e da imortalidade sem a comprovar na investigação dos factos. Utilizando o seu método de investigação, socorreu-se de espíritos e reencarnados com a missão de assessorá-lo neste trabalho iminente e pôde evocar os espíritos. Chamando os espíritos a participar, ele pôde falar com espíritos de todos os níveis evolutivos. A maioria e a percentagem elevada dos que tinham vivido na Terra e comprovaram com factos em testemunhos inequívocos onde viveram, como procederam, por que passaram. Destes factos, ele formulou as suas concepções filosóficas e as consequências morais, como resultante, diríamos assim, da apreciação clara das diferentes condições em que se encontravam os espíritos. Portanto, foi pelas manifestações dos espíritos, as comunicações espirituais dos espíritos que tinham vivido na Terra, que ele comprovou, fundamentou a sobrevivência do homem à morte física, que passa a viver numa existência espiritual ou sociedade espiritual, subordinadas a condições específicas desse meio, mas ainda na condição e sempre de ser humano. Pergunta-se como entender a vida eterna. As entidades venerandas fazem distinção entre vida eterna e felicidade eterna. Vida eterna é a do espírito, que nunca mais deixará de existir, porque, sendo criação divina, sua natureza espiritual é perfectível e tende para uma finalidade superior, a perfeição. A felicidade eterna é a dos espíritos puros, que conquistaram a perfeição, ficaram fora do ciclo das reencarnações e desfrutam da felicidade de ver a Deus e de trabalhar por toda a parte, obedecendo a esta divina vontade
espalhando o amor, a verdade e a sabedoria, que são, afinal, a condição da sua felicidade perene e eterna. No que concerne à separação da alma e do corpo, como é que se opera? Falemos um pouco e vamos dar 2 ou 3 exemplos. O espírito que viveu a sua condição de ser humano, homem ou mulher, foi honesto, foi leal, creu em Deus, crê numa vida futura, trabalhou os seus sentimentos, foi amigo, fraterno, amou a verdade, amou a justiça, dedicou-se ao bem-fazer, os sofrimentos que passou aceitou-os com humildade, paciência, resignação, ciente que era um meio pelo qual a divindade lhe facultava processos de advertência e o ajudava, a própria dor, o ajudava a dominar a animalidade, a matéria e as paixões que ontem foram a causa da sua infelicidade. Compreendendo tal, o espírito, ao chegar a hora de abandonar a estrutura física, se a encarnação, diremos assim, o espírito se vincula como a raiz da planta ao solo, na desencarnação, o desprendimento dos vínculos das capas vibratórias que lhes servem de manifestação, em particular do perispírito, como já falámos, não é verdade? Se desata tanto mais rapidamente. O desprendimento, a separação é tanto mais rápida, quanto mais nobre é o espírito, quanto mais elevada é a sua moralização, quanto mais elevados os seus sentimentos de amor e a libertação dos equívocos do mundo. Esse espírito, ao separar-se, isso acontece com rapidez e a perturbação será menor ou quase reduzida. Imaginemos um espírito que viveu no mundo subordinado às paixões, orgulhoso, egoísta, ciumento, invejoso, ganancioso, arraigado aos prazeres do comer, do beber, das várias viciações, etc, etc. Isto na ordem física, que expressa de algum modo decadência na ordem moral. Este espírito, naturalmente, viveu enquanto espírito imortal, ligado a uma estrutura física, ele se afinizou com a matéria, com a animalidade. Os vínculos da afinidade são mais fortes. E se este espírito ainda desgastou as suas energias vitais que lhe foram facultadas para o tempo da existência, nos equívocos, nas futilidades mundanas que as paixões estimulam e engendram, havemos de convir que ele pode ainda, na sua separação da alma do corpo, fenómeno chamado de morte, passar por períodos dificílimos de elevada perturbação, que poderão prolongar-se no tempo, tanto quanto necessário, até que o espírito desperte e saia, diremos assim, para a possível intercessão das entidades benfeitoras, ajudando ou encaminhando para espaços de terapia adequada, em processos de reabilitação, onde ele pode, pouco a pouco, ir encaminhando-se para um processo de restabelecimento progressivo dos quadros desarmónicos que gerou e que lhe provocaram dores e amarguras. Pode ainda o espírito, em particular, ser designado por suicida indireto, e nessa medida podem ele assistir, sofrer a decomposição orgânica, porquanto seu corpo espiritual ou perispírito não desvinculado da matéria, não é verdade, ligado ao corpo vital, e ele sente os efeitos da decomposição que podem, emitem, diríamos assim, irradiações alucinógenas que podem conduzi-lo à loucura. Outro exemplo.
O espírito que vive a existência, trabalha, luta e sofre. E por vezes, para dar resposta às inquietações que decorrem da responsabilidade familiar ou social, ou muitas vezes geradas por fatores adversos na gestão das suas próprias empresas, ou por outras razões, que são muitas, até por razões de ordem afetiva, em que vê não correspondido os seus anseios de complementaridade afetiva e cai no desânimo, no desgosto e não vê outra saída senão atentar contra a própria existência. E o faz por as razões variadas que todos conheceis. E não percebe, ou aquele ainda, no sofrimento profundo que a condição física lhe provoca, não é verdade? Tenta ou procura, na morte assistida, na eutanásia, a fuga da existência. Não percebem estas almas amadas, corações irmãos, a quem respeitamos profundamente e de quem, com todo respeito fraternal, nos compadecemos, não sabem as consequências terríveis que advêm da sua escolha. Se eles estivessem, ou se fossem reduzir ao nada, como expressa a incredulidade e as concepções materialistas, havemos de convir, como diríamos assim, do pó viestes, ao pó voltas. Ou, muitos dizem, eis que aqui se acaba tudo. Ou como dizia a Elizabeth de Inglaterra, ainda para querer, Elizabeth I, para continuar no seu trono, dou o meu trono por mais um dia. Ou o grande filósofo francês, Auguste Comte, quando estava prestes a desencarnar, disse assim, que perda irreparável. O orgulho dos homens é levado da breca. Bom, e então, devemos de convir que a incredulidade, na realidade, não facultando ao homem a elucidação capaz para orientá-lo e conduzi-lo no sentido do respeito à finalidade superior da vida e à confirmação aos critérios de desígnios que visam o seu engrandecimento e a sua felicidade, o que é que faz o homem? Arroja-se a abismos de maior infortúnio e a sofrimentos que lhes custarão muitos séculos e séculos. Não surpreendam que eu diga isto, e eu o digo citando, de algum modo, uma entidade veneranda que, ao responder a um médio que questionava sobre os efeitos que podem advir das condições específicas dos distúrbios da alma, e se ela podem repercutir-se na condição física imediata. E ele dá-nos conta, em termos gerais, de que muita gente que é invisual, muitos surdos-mudos, muitos que sofrem condições variáveis na estrutura física de hoje, muitos que sofrem distúrbios, desequilíbrios mentais, são resultantes do uso que fizeram da sua liberdade atentando contra a existência física. Puseram termo à existência física, traindo a lei divina que lhe facultara esta oportunidade de engrandecimento, e em vez da libertação que criam pelas circunstâncias que lhe foram facultadas, que deviam ser aceitos com paciência, coragem e resignação, coragem, até ao limite das forças físicas, cabendo à ciência facultar-lhes os meios consoladores, os recursos adequados para atenuar os efeitos da dor e da amargura, auxiliando a enfrentá-las com galhardia e coragem, para que tal decorresse o benefício engrandecedor da alma que é, atentam contra a vida, projetam-se nos abismos e lançam-se em dor maior. Reflitamos, amigos amados. Lembremo-nos que a vida não reside na estrutura física que nos é facultada, mas no espírito que somos. Este é eterno. E logo, nunca o espírito poderá fugir às consequências dos seus próprios atos. Não nos deixemos iludir. Acautelemo-nos. Permitam que eu repita. Somos espíritos eternos e imortais.
individualidades projetadas na existência para evoluirmos. Porque é da evolução intelectual e moral, das conquistas do progresso moral e intelectual, que o ser património da alma, que decorrerá a felicidade do espírito, e não por outras razões externas. Todos os meios que nos são facultados, todas as posições sociais, culturais, económicas, religiosas, são meios que facultam ao espírito o trabalho de educar-se, que significa desenvolver as potencialidades da alma, os seus atributos, para ascender na escala evolutiva, finalidade superior para que todos tendemos, a fim de ser feliz. Ninguém foi criado para sofrer. Todos sofremos a resultante dos nossos equívocos morais, como advertência da lei para forjar consciência e corrigir os nossos propósitos, e também por necessidade imperativa, na verdade, de contribuirmos na grande batalha do progresso coletivo, a fim de que darmos resposta ao nosso dever ineclinável de cooperarmos para o progresso geral. É o meio pelo qual também nós aprendemos a testemunhar gratidão ao Criador que nos criou, trabalhando em prol do mundo, recebendo do mundo o que nos faculta em oportunidades para a nossa ascensão espiritual, nossa superior finalidade. Por isso, acautelemo-nos, amigos. A causa, portanto, da variação dos quadros específicos da desencarnação está na variação qualitativa dos graus de adiantamento do espírito e não noutra razão. Repito, Deus não pune, até podia dizer não castiga. Deus ama. Se é verdade que Ele é amor, como dizia São João, e não há que duvidar sobre isso, é verdade que também há justiça. E a justiça de Deus é que ela não concede favores a ninguém, nem privilégios. O Espírito é o construtor do seu destino e da sua felicidade. Não disse Jesus que cada um recebe segundo as suas obras? Que livre é a sementeira e obrigatória a colheita? Nessa medida, trabalhemos um pouco para quando chegar o momento de abandonarmos o plano físico, nós podemos dizer: louvado seja Deus, eu te agradeço, Pai, que me chamas a voltar à dimensão do Espírito, onde sinto a alegria e a felicidade de agora ser um pouco mais feliz, porque melhor me conformei com a tua divina lei. E por isso me comprazo em ti, não anseio de que tu um dia te comprazas em mim, como dizia Jesus. Portanto, a perturbação espírita, ou a perturbação do espírito, para além da passagem da matéria de volta à dimensão do espiritual, essa condição, essa perturbação desaparece, o ser humano encontra de imediato o céu, ou vai para o inferno, para as penas eternas, de onde nunca mais sairá. Que diz a visão espírita destas noções, que são conceituações da tradição religiosa? A doutrina espírita parece-me bem mais lógica e racional. Consequentemente, ela não pode endossar ou tomar como verdade o que contraria os atributos da infinita bondade, da infinita misericórdia, do Senhor omnisciente, omnipotente e infinitamente bom. Não é possível. O que importa considerar céus e infernos como estados de consciência. O espírito, ao deixar o plano físico, não consegue alijar a resultante do uso que fez da razão, da sua liberdade, das suas escolhas. Não pode alijá-las. Elas estão consigo. Consequentemente, ao estarem consigo, elas vão gerar efeitos variáveis, quadros variáveis de perturbação, e que ainda são advertências para que o espírito
adiante. Tome consciência, se eduque conformando-se à lei. Isto é, aprenda a viver em função do que é espírito. E não segundo a matéria ou a animalidade. E em função disso, o espírito pode, por muito tempo, permanecer em quadros de amargura, de muita dor, de muito sofrimento, que são variáveis ao infinito. E que essa variação também está relacionada ao grau de entendimento que o espírito tenha do bem e do mal. Havemos de convir que quanto mais esclarecido é o espírito de si e do seu destino, mais responsável é. O cientista, com todo o respeito que merecem, eu gostava de ser deles, não é verdade? Não pode evocar adiante que desconhecia ou desconheceu a realidade, porque esta realidade concerne ao espírito, à sua imortalidade, à sobrevivência da alma e à realidade do mundo imaterial e espiritual, é de todos os tempos. Basta-lhe tão somente a humildade para estudar e investigar com seriedade, motivado pelo anseio de aprender o sentido profundo da realidade universal, e encontraria. Logo, por isso é que na dimensão do espírito, conforme ensinam as entidades venerandas, leia-se escala espírita, são pseudo-sábios. Não perderam o saber que concerne à ciência, à física, à química, à matemática, à biologia e por aí fora. Não perderam. Todavia, adiante têm que tomar em consideração a realidade do espírito e verificar que o espírito é que vivifica, como dizia Jesus, e que está na origem de todos os fenómenos da natureza e, consequentemente, a demonstrar que tudo se interliga no universo, nada existe isolado. Então, esta perturbação pode ser eliminar-se mais rapidamente ou persistir no tempo. Pode até acontecer que o espírito não se liberte do quadro desequilibrante, aflitivo, antes de nova reencarnação. E temos aí umas reencarnações especiais, em que o espírito reencarna como terapia, porquanto o quadro em que se apresenta não lhe permite assimilar noções capazes de orientá-lo a um processo transformador de si e na sua orientação. Então ele renasce ainda como processo de reajuste das forças vitais em desequilíbrio, de molde a que adiante, em condições de equilíbrio maior, possa agora exercer o trabalho do uso da sua liberdade e prosseguir o seu caminho. Há também espíritos, segundo nos informam as entidades venerandas, que tendo usado mal a inteligência, escritores que escreviam induzindo o homem a equívocos e enganos, falseando a verdade ou deturpando princípios, ou até ridicularizando princípios eternos da verdade. Religiosos que enganaram, que iludiram, usando a inteligência para extorquirem recursos aos seus semelhantes, coitaditos, em quadros de aflição, buscando amparo, consolação, orientação viva, para saírem, enfim, da dor lancinante ou da aflição direta ou indireta que os amargura, e compraram enganos. Esses indivíduos, enganando-os, os expoliaram dos seus recursos. Cientistas que usaram a inteligência e se submeteram por vezes a quadros aflitivos dos pacientes para os seus processos de investigação. E por aí fora, administradores que expoliaram recursos que eram necessários para que as empresas produzissem e dessem trabalho necessário ao progresso, à resposta às necessidades vitais dos seus semelhantes. Políticos que se embrenharam na desonestidade e na falsidade, enganando e iludindo, induzindo em erro, compliciando-se com a astúcia e a mentira, e por aí fora, meus irmãos. Educadores que abusaram
da condição dos seus educandos. E em vez de formar-lhe o caráter, estimularam-lhe equívocos, ilusões, estimularam-lhe as deficiências morais que eram chamados a ajudá-los a combater. Pais que se afastaram do amor aos filhos e que lhe pagaram o silêncio, não percebendo que eles estavam a encaminhar para os distúrbios sociais, a caminho da queda, enfim, nos arraiais das paixões, dos vícios, das misérias morais. Todos estes espíritos, que eram bastante inteligentes, usaram a inteligência para fins que traem os valores do espírito. Não desvendaram véus de consciências, antes mostraram o véu bloqueador da sua mente, por carência de elevação moral, de entendimento de si e do seu destino e da responsabilidade que decorre da nossa condição de espíritos eternos, filhos de Deus. Podem renascer. Podem, não digo que renascem, podem renascer, se a divina sabedoria assim o entender, com as suas mentes agora confinadas às condições específicas que nós aí observamos com os handicaps mentais. Merecem-nos profundo respeito. Allan Kardec teve o cuidado de investigar espíritos que estavam reencarnados na condição que a psicologia considera de atrasados mentais ou deficientes mentais, ou que apresentam deficientes capacidades intelectivas, ou outros distúrbios bem enquadrados hoje e esclarecidos pela psicologia moderna. E verificou, invocando estes espíritos, por orientação da entidade iminente que presidia a Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, ou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e essa entidade permitia fazer-lhe compreender se era possível que essas entidades viessem a não manifestar-se. E veio demonstrar que muitos destes espíritos eram ou foram inteligências fulgurantes, mas que, dominadas pelo orgulho, pela ambição, bloqueadas pelas paixões, fizeram da inteligência o instrumento da maldade, da destruição, da desordem, do crime. Por isso, a punição estava na não possibilidade do exercício do livre-arbítrio, mas a aceitação do quadro específico que lhe for imposto, de modo a que adiante compreendam a razão que determinou tal circunstância, a fim de tomarem consciência da necessidade de compreender que a inteligência lhe fora facultada como outros talentos para serem colocados ao serviço do bem coletivo, que é o fundamento da felicidade do indivíduo e, consequentemente, a condição de excelência de volta à dimensão do espírito. Nós vamos encaminhar-nos para o final. Portanto, esta perturbação será tanto mais intensa e persistente no tempo e no espaço, quanto maior for o grau de materialização do espírito, de responsabilidade moral, mais tempo ele permanecerá no sofrimento. Mas, repito, este sofrimento não é pena eterna. É condição temporária, necessária e ajustada àquilo que melhor favorece o processo reabilitador do espírito. Deus é amor. E a sua justiça é o amor em ação para que o espírito volte ao aprisco da lei do progresso e da evolução, saia do estacionamento e ascenda para ser feliz. Deus, na sua infinita bondade e na sua sublime misericórdia, olha para o pecador, para o ignorante, para o extraviado, com o mesmo amor e o mesmo olhar que olha para o santo, para o espírito purificado. São ambos seus filhos, criação sua. Apenas um evoluiu
e conquistou a grandeza que o felicita. O outro estacionou por abuso da liberdade de agir. Não está isso patente na parábola do filho pródigo? Se a conheceis, refletia. Ela explicita com clareza meridiana o percurso do espírito que no uso da liberdade cai na falência da imundície moral, no percurso evolutivo por reconhecer que se enganou e que é mais feliz na casa do Pai, ele agora trabalhando o retorno. Séculos de trabalho para conformar-se à lei. Até que adiante entenda-se que o Pai sempre está com ele. Mas ele agora o descobre. E o Pai diz-lhe: eis o meu filho que estava morto e agora vivo. Não tomemos esta letra. Eis o meu filho, dominado pelas paixões, não souber abificar o espírito que é. Lutou, trabalhou e sofreu na conversação com a lei. E eu o reencontro aqui. Eis porque há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do quando ele entra um justo, dizia o Senhor. Ide! Hoje é dia de festa na nossa casa. E aqui está a felicidade nos planos espirituais. Regozijadas pelo irmão enganado e iludido, mas que se reeducou no decurso do tempo. E agora volta em conformação com a lei para se transformar num trabalhador do bem, ao serviço da casa da humanidade, a grande educação humana, a fim de que a felicidade se instale no mundo. Erradicar egoísmo, erradicar orgulho, vencer vaidades, superar ganâncias, derrotar enganos ilusórios da carne, para que o homem aprenda a viver a sua dignidade, como ser humano que é. Mas a sua humanidade não reside no corpo, mas reside no espírito, que é imortal e eterno e tende para a perfeição. Vamos concluir. Por isso, há que considerar, amigos, a vida espiritual nada tem de misterioso. Ela é um facsimilé. Melhor, a Terra é um facsimilé rudimentar do plano espiritual. Tudo no plano espiritual, na razão direta em que se sobe, em ascende, em amor e sabedoria, é tudo mais belo, mais perfeito e mais feliz. Como um prédio de vários andares em que ascendemos e os seus ornamentos, a organização e meios é cada vez mais belo. Assim, a alma deve aprender e reconhecer que na vida espiritual ou na vida física, a finalidade é a mesma. Desenvolver potencialidades da alma, evoluir, progredir, engrandecer-se em virtude, em sabedoria, para viver com os outros, seus irmãos, na terra ou em qualquer outro lugar, a real, a sentida fraternidade. Por isso, não esperemos voltar ao mundo espiritual fugindo à responsabilidade da vida física, porque isso nos afastará desta felicidade. Um pai que amando um filho, ou a mãe amando os filhos, que lutam, põem em termo à existência, à guisa de encontrar os entes amados, sede prudentes. Porque é isso que os afasta por séculos, com a responsabilidade acrescida daquele que tal foi autor desse ato. Amigos, Deus é amor, mas também é justiça. Sua justiça é igual para todos. Não distingue. Não sanciona, distingue. E cada alma é, afinal de contas, juiz de si na sua própria causa, de molde a que, pela noção de si, do seu destino e das noções que conquista, se reconheça culpado, que agiu mal, ou feliz, porque agiu bem. Eis a consciência, o juiz inexorável. E, quando a consciência não o atesta, são as consequências fatais e inevitáveis que nos vão atingir na advertência que nos propiciam, de molde
a que aprendamos a viver para a vida eterna, para a vida imortal. Que aprendamos a viver na Terra na noção clara de que nós somos espíritos, de modo a que, de volta à existência espiritual, sejamos felizes. Paz, luz, bênçãos de amor para todos. Vou concluir lendo-vos umas rimas que eu fiz. Concordam? Diz assim, veio a propósito, diz assim, permitam que eu ponha as minhas lunetas, porque elas dão um alcance incrível, desvendam véus. Diz assim, consolação, não temas, ó alma querida, a morte é a porta da vida, morremos para renascer, aprenda a viver o bem, para não vires a sofrer na terra ou no além. Aproveita a existência como dádiva de amor, conquistas da experiência, resignação na dor. Sê prudente nas escolhas, nos hábitos e nos prazeres, não fujas aos teus deveres, que no livro as tuas folhas registrem boas ações de tolerância expressa em amor à verdade, pureza nos corações. Quando chegar a tua hora, brilhará a tua esperança, o medo fugiu, foi-se embora, terás confiança. Do amor que te agasalha, não te repreende, não te ralha, envolve-te em pura afeição. Diz-te simplesmente, olá, meu irmão. Voltar à casa paterna, após trabalhos canseiras, aqui estás na vida eterna, nova vida, outras maneiras. Louva a Deus que te criou, para na vida seres feliz, a Jesus que te guiou aos esplendores do arco-íris. Agradecemos aos amigos muito amados que se dignaram a ouvir-nos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o seu manto de amor, e que nós, tocados pela potência viva que esta doutrina sublime nos concede, saibamos aproveitar a existência no labor vivo do bem-fazer. Paz, luz, bênçãos de amor. Dois dias cá esta nova reflexão. Oxalá ela seja proveitosa para os nossos espíritos encarnados e desencarnados. Paz, luz, bênçãos divinas de amor para todos. E que o Senhor nos ajude a encontrar o fundamento da nossa felicidade.